Oi pessoal, eu sou o Jonathan Nery, eu venho aqui com mais um vídeo e hoje eu vou continuar aquela informação de partida estrela triângulo, hoje com dimensionamento dos componentes. Então, o dimensionamento dos componentes aí é uma dúvida muito grande aí dos profissionais. Então hoje eu vou explicar para você como é que faz e eu vou começar aí com a partida estrela triângulo, já aí dando continuidade à aula passada que eu dei aí para vocês. E aí você vai juntar uma aula com a outra e você vai conseguir aí ter um conhecimento completo aí sobre partida estrela triângulo, certo? Então vamos lá. Eu estou aqui com o funcionamento, eu estou aqui com o dimensionamento. O dimensionamento, pessoal, ele é feito da seguinte forma. Eu tenho aqui uma placa de motor, certo? É esse motor aí que a gente vai utilizar como exemplo, certo? É o motor da WEG aí, o W22. E vamos relembrar aqui. O funcionamento aqui, nos componentes aqui, eu tenho o disjuntor, tenho os condutores, tenho K1, tenho K2, tenho K3 e tenho o meu relé térmico. Aqui eu tenho um temporizador também, um temporizador. Aí depende da sua lógica, como é que você vai fazer, partida estrela triângulo. Então, como é diferente as lógicas, eu vou me atentar aqui a dimensionar os componentes da partida de força, tá certo? Da parte de força, circuito de força. Então, vamos lá. Primeiramente, K1 aí, eu tenho uma formulazinha que K1 vai ser o quê? A corrente nominal dividido por raiz de 3 vezes o fator de serviço. Onde, se eu tenho aí uma corrente trifásica, é isso, então ela vai se dividir por raiz de 3 vezes aí em cada fase, vai ser a configuração que eu vou ter de corrente para eu comprar meu K1 e comprar o K2, porque ele vai receber diretamente aqui, ó, a corrente que vai vir aqui para ligar o meu motor. E por que o fator de serviço? O fator de serviço, para quem não sabe, é um fator que o motor ele pode trabalhar acima da capacidade dele. Então, o fator de serviço de 1,15 quer dizer que ele pode trabalhar 15% a mais. Se ele pode trabalhar 15% a mais, você tem que dimensionar o componente, né, que vai ser o contator, para ele suportar também essa corrente a mais que ele pode trabalhar, certo? K3 aí, K3 eu vou dividir minha corrente nominal por 3, tá certo? Vezes o fator de serviço, que ele já vai ser aqui, ó, ele não vai receber a mesma corrente que vai estar em K1 nem em K2, então vai ser uma corrente diferente, vai ser uma corrente que vai ser dividida por 3 vezes o fator de serviço aí que vai ser associado, fator de serviço 1,15 e o meu F1 aí, que é o meu relé térmico aí para proteção do motor, proteção de sobrecarga do motor, ele vai trabalhar com a mesma configuração aqui de do meu K1 e K2, tá vendo? Então, outra coisa aí, o dimensionamento dos condutores. Geralmente os quadros de comando, eles são pequenos, né? Os motores geralmente dos, eles ficam próximos aí do quadro. O quadro ele é montado próximo do motor que vai ser acionado. Mas, se for uma necessidade de estiver muito longe, eu posso também utilizar a queda de tensão, beleza? Mas aqui a gente utiliza o critério da capacidade, o critério de capacidade de condução de corrente. Ele vai ser um critério aí que vai ser bem associado aí para você conseguir dimensionar os quadros que você vai utilizar para esse motor, tá ok? Olha lá, ó. Instalação de um motor, circuito terminal. Eu tenho essa fórmula aqui parece difícil, mas não é difícil, porque aqui eu tenho o quê? Eu posso trabalhar com a corrente do circuito, que vai ser o fator de serviço vezes a corrente nominal. Corrente nominal, tranquilo, vai ter no motor, você só vai olhar o quê? A tensão, que você vai ligar ele para 220 aqui, é 11,7, para 380, 6,75. Se você não tiver essa corrente nominal, mas você conseguir outros parâmetros, você pode fazer essa conta daqui, que é o 736, que é a conversão aí do CV para a potência aí em watts. Vai ter raiz de 3, né, que é para o circuito elétrico trifásico, a tensão aí nominal, o rendimento você encontra, rendimento aqui 86,5,
E o cosseno φ, que é o fator de potência, o fator de potência desse motor aqui é 0,78, ok? Tranquilo aí. Esse rendimento aqui você coloca também no mesmo jeito aqui que está porque aqui está em porcentagem, né? Você vai colocar em decimal aqui, que nem tá o fator de potência. Tranquilo, você vai fazer. Fator de serviço aqui, né? Ele está dando uma orientação, né? Quando não especificado. Quer dizer que o motor não vai ter, né? Uma corrente superior que ele pode acionar. Para fusível, pessoal, que não é mais tanto utilizado, mas eu vou explicar aqui. Ele tem a corrente de partida. Você vai trabalhar com a corrente de partida, vai ser o IN, que vai ser a corrente nominal, vezes o IPIN. O IPIN nada mais é do que quantas vezes a corrente nominal vai aumentar na partida desse motor. E os três fusíveis você vai ter ó, o IP dividido por raiz de 3, né, que é o circuito trifásico, vezes o tempo de acionamento desse motor, né, o tempo de que ele vai ter a corrente de partida. Ele vai trabalhar com isso aí para fusível. Para disjuntor, eu tenho uma distribuição aí normal, que é o IN, que é a corrente nominal do motor, e a corrente do cabo, que suporta. Eu vou ter que ter entre a corrente nominal e entre a corrente do cabo. Por quê? Se eu botar um disjuntor que ele vai ser menor que a corrente nominal, ele vai desarmar somente quando o motor ligar. E se eu colocar maior que o cabo, ele não vai proteger os cabos. Então você vai ter o quê? No meio aí. Aí eu tenho uma curva de disparo para o disjuntor, que é a curva C, que vai ser aí entre 5 e 10 vezes, que é o mais utilizado. Mas se tiver um motor aí que tiver a corrente de partida mais superior, você tem que colocar o disparo aí de curva D, tá certo? Que vai aguentar de 10 a 20 vezes maior que a corrente nominal. Então, para ir para os cálculos, eu fiz os cálculos aqui, tá certo? Coloquei os dados no motor. Tensão nominal, vou usar para 220, se for 380 vai ser diferente, certo? Vai ser diferente. A corrente nominal aí para 220 é 11,7, ó, 11,7. O IPIN aqui é 7, onde você encontrou? Tá tudo aqui na placa do motor. Então é muito importante, tem um vídeo aqui no canal que fala sobre como você identificar os componentes na placa do motor. Então vejam lá, porque é muito importante para você fazer dimensionamento. A potência nominal aqui, 4 CV ou 3 kW. Fator de potência 0,78. Rendimento 86,5 ou 0,865. Fator de serviço de 1,15, que aí é 15% a mais. E eu coloquei aqui um tempo para esse motor partir, né, que ele vai trabalhar aí, o tempo da partida desse motor de 10 segundos. Beleza? Olha lá, K1 e K2, eu fazendo a conta aqui, 11,7 dividido por raiz de 3, vezes 1,15, que é o fator de serviço, eu vou ter 7,77 amperes. O K3, fazendo a conta aqui, usando as fórmulas, eu cheguei a 4,48. F1, 6,75 aqui, se eu não utilizar o fator de serviço, tá vendo? Ó, olha outra coisa aqui para o relé térmico. O relé térmico é assim: se você utilizar ele com fator de serviço, ele vai ter uma. Se eu não utilizar, eu vou ter outra, tá certo? Então, muito importante aí, porque aí você vai ajustar isso no relé térmico. O relé térmico tem ajuste. Ele tem ajuste do mínimo e do máximo que você pode utilizar, porque ele tem que ser bem sensível, ele tem que estar bem próximo à corrente realmente do motor nominal do motor para ele fazer o quê? Ele, quando tiver uma sobrecarga, ele desarmar. Ele vem, abre esse contato 9596 e desliga. Beleza? Corrente nominal 11,7. Então, a corrente nominal 11,7. A corrente aqui do circuito vai ser 11,7 vezes 1,15, que vou trabalhar aí utilizando o fator de serviço, vou fazer meus dimensionamentos. O IP, que vai ser a corrente de partida, 81,9 amperes. A corrente aí do fusível, 47 amperes, né, 81,9, né, que é a corrente de partida, dividido por raiz de 3. Então, 47,3 amperes aí para cada fusível. No tempo de 10 segundos, eu vou trabalhar e vou mostrar para vocês. E aqui
O meu disjuntor aqui, eu não dimensionei, eu vou dimensionar aqui um cabo, vou mostrar para vocês como dimensiona um cabo aqui, e a gente vai chegar em um cabo, a gente vai chegar em um cabo aí específico, tá ok? Vamos lá. Eu vou aqui para essas planilhas e vou explicar para vocês. Na NBR 5410 aí vai ter o método como esse cabo ele vai estar disposto aí. Beleza. Geralmente a gente coloca os cabos, a gente coloca a gente coloca os cabos que vão trabalhar aí no motor em canaleta, essas canaletas aqui, né, os condutos que eles não são, eles vão estar, não são circulares, certo? Então a gente utiliza aqui o B1. Então isso aqui é pela NBR 5410. Você tem os tipos de instalação. Para utilizar aqui, deixa eu ver se aumentou para vocês. Beleza. Esses cabos aqui são os cabos de isolação de PVC. Você tem outros cabos também, tá certo? Na corrente nominal do motor aqui, a gente viu que ele pode chegar até corrente do circuito 13,45. Se ele está com fator de serviço 13,45, a gente tem que chegar e colocar um cabo aí que vá suportar 13,45. B1 aqui, ó, três condutores carregados, né, que vão ser com as três fases carregadas. Então, o de 1,5 suporta. Porém, na própria NBR 5410 informa que para circuito de força, o cabo menor utilizado vai ter que ser cabo de 2,5. Então, a gente vai utilizar aqui, ó. Então, a gente vai ter 21 amperes. A gente vai ter o cabo de 2,5. Então, cabo de 2,5 aqui, que suporta 24 amperes. Beleza? 24 não, né? 21 amperes. 21 amperes. Então, o cabo aí, a gente já definiu um cabo para esse meu motor, certo? Então, o circuito de força você faz com 2,5. Pronto. Agora, eu vou dimensionar o quê? O contator. Os contatores K1 e K2. Então, aqui, ó, eu tenho essa tabela de contatores. Essa tabela de contatores foi da WEG. Eu vou mostrar para vocês como ela é utilizada. Eu tenho aqui as correntes, ó, até 440. Eu posso utilizar o AC3 e tem o AC1 que vai ser nessa configuração aqui. Vamos usar aqui, ó, o AC3. Se ele deu a corrente aqui para K1 7,77, 7,77 aí, eu posso utilizar o de 9. Só que o de 9 tem uma coisa interessante aqui, ó. Se eu estou usando para 220, eu só posso usar até motores que tem de 3 CV. Então eu vou ter que botar o de 12, contator de 12. E aqui, ó, são os normais, normal aberto, normal fechado, quanto vocês precisam. Eu tendo aqui, ó, aqui só um normal aberto, aqui só um normal aberto, aqui só um normal fechado, um aberto e um fechado, dois abertos, dois fechados. Aqui na especificação dele eu tenho CWM120130. Como eu tenho aqui, ó, para eu saber quantos eu vou precisar de abertos, eu chego aqui, venho aqui na minha lógica, eu vou precisar de quantos abertos? Um, dois abertos, certo? Aí vai depender da sua lógica. Eu vou precisar no K1 dois abertos e no K2 só um fechado. Então eu venho aqui. Para o K1 vai ser o CWM12. Vou precisar de dois abertos. Dois abertos eu tenho aqui, então CWM12 22-30. E aqui embaixo, ó, para a corrente alternada,
para corrente contínua. Se é para corrente alternada, eu vou usar aqui para 220 volts, então vai ser o D23, certo? Ó, CWM 12. O 22 aqui é porque tem dois contatos abertos e dois fechados, como eu vou precisar de dois abertos. E D23 que é a tensão. Já o K2 eu só preciso de um contato fechado, eu vou usar esse aqui. CWM12 01 30 D23. Beleza? K1 e K2 já selecionado. Vamos aí ver o nosso K3, qual é que a gente vai utilizar. O K3 aí, ele deu 4,48 amperes. 4,48 amperes. Só que também eu vou cair, ó. Isso aqui, ó. Eu vou ter que usar um CWM12 também por causa da potência do motor. Dependendo da tensão aqui, ó, você vai distribuir diferente, tá certo? Então tem que olhar isso. Aqui por esse fabricante, tá ok? Então, se eu preciso de um contato fechado nele, CWM12 0130 também, D23, que vai ser para 220. Tranquilo? Tensão vai ser 220. Vamos lá. Meu relé térmico. O meu relé térmico aí de 6,75 a 7,7 amperes. Pronto, o relé térmico, esse relé térmico é o que está associado àquele contator, então tem isso também. Então, CWN9 até o 40 é o que ele faz a montagem direta. E vamos ver a corrente, 6,75 até 7, então 5,6 a 8. Então vai ser esse aqui, ó. Para eu conseguir fazer o ajuste. Aí eu posso fazer o ajuste nessa faixa aqui. Então RW271D3U008. Esse daí é o que a gente vai utilizar. Beleza? Esse é o relé térmico que a gente vai utilizar. Mas o que aí que a gente vai ter? O dimensionamento do cabo a gente já fez. O dimensionamento do fusível. Para o fusível, a gente vai utilizar aqui a corrente do fusível 47,3 a 10 segundos. Isso aqui, pessoal, tem uma fórmula aqui, tem a curva do fusível, que são os fusíveis. Esse fusível é o Diazed, ele tem aqui de 16 até 100 amperes aí para você utilizar, tá vendo? 16 até 100. E aqui é a curva dele. A curva, pessoal, o que que eu vou utilizar? Aqui embaixo vai ser o tempo, não, aqui vai ser a corrente em valor eficaz e aqui vai ser o tempo da partida, ó. Milissegundos, 10 segundos, tá vendo? 10 segundos e 47,5 vai estar mais ou menos aqui no meio. Você vem aqui, ele vai bater aqui, ó, bem aqui no meio. Se ele está aqui no meio, você tem que ver qual é a corrente que está aqui no meio, ó. Pronto. Aqui, qual é? Um de 25 aí, ó. Ele vai atuar, certo? Em 10 segundos aqui, ele vai atuar um pouco a mais, tá vendo? Então você utiliza ele tanto a frio, ele vai trabalhar tanto a quente quanto a frio, ele vai trabalhar tranquilamente aqui nessa corrente de partida. Então ele vai suportar. Então, o de 25. Já o disjuntor, pessoal, o disjuntor é bem mais tranquilo para você trabalhar. O disjuntor aí, eu tenho que estar entre 11,7, vai ser a corrente nominal. Na verdade, aí até 13,45, né? Na verdade, porque se você trabalhar com o fator de serviço, se você trabalhar com o fator de serviço, então vamos utilizar aqui o 13,45. Vou até modificar aqui.
13,45. E aqui é a corrente do condutor, certo? O condutor que a gente utilizou foi de 2,5, suporta até 21. Então, de 13,45 até 21, eu posso usar aqui, eu olho quais são os disjuntores aqui comerciais que eu posso utilizar. Um disjuntor trifásico aí comercial, tripolar na verdade. Tripolar, curva C, eu posso aqui simplesmente utilizar aí um disjuntor 16 amperes tripolar, curva C. Beleza, pessoal? Dimensionamento dos componentes de partida estrela triângulo aí para você. Assunto aí para você ficar um profissional altamente qualificado, bem simples, bem tranquilo. Estou dando aí praticamente presente aí para vocês, tá certo? Muito obrigado a todos. Se esteja aí se inscrevendo no canal, compartilhando os vídeos para continuar disseminando aí esses assuntos de elétrica.